Bom, nós estamos aqui hoje para fazer mais um podcast com pessoas muito importantes e é uma alegria para nós receber esses dois craques do segmento de feiras. Eu queria que a Thaís desse as boas-vindas. Boas-vindas, Piccolo, Diego, um prazer enorme ter vocês aqui para compartilhar esse conhecimento desse setor tão incrível e que impacta tanta gente numa cadeia. Legal, eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Cacá, obrigado, Thaís. Obrigado, Cacá, obrigado, Thaís, pelo convite, para nós é uma honra. Bom, eu queria aqui fazer um breve resumo do que representa a Nuremberg Messe no Brasil. Ela é responsável pelos mais importantes encontros de negócios da América Latina, onde reúne fornecedores, distribuidores, revendedores, diversos segmentos da economia. Uma das principais promotoras de eventos e congressos do mundo. Com certeza ela deve estar entre as 10 maiores da Alemanha. E é um prazer enorme, e a gente vai receber hoje muitos ensinamentos desses dois craques aqui, do meu amigo JP Piccolo e o meu amigo Diego, o meu amigo maratonista. Esse cara anda de bicicleta que nem um maluco e é muito bom. Bons tempos, é isso aí. Thaís. O Grupo Nuremberg Messe é uma das 15 maiores empresas organizadoras de feiras do mundo e faz parte das 10 maiores empresas da Europa. E o portfólio inclui mais de 120 feiras e congressos internacionais na Alemanha e em todo o mundo. Atualmente, cerca de 30 mil expositores, sendo 39% internacionais, e mais de 1,4 milhões de visitantes, sendo 22% também internacionais. Participam dos eventos organizados pelo Grupo Nuremberg Messe, que está presente por meio de suas subsidiárias na China, América do Norte, Brasil, Itália e agora também na Índia. Bom, dito isso, eu pergunto para vocês o seguinte: é uma longa história, né? Está completando agora o grupo 50 anos. O que vocês trazem como principais marcos da Nuremberg Messe? Olha, começando na Alemanha, né, nós somos líderes em algumas indústrias, a gente tem um portfólio bem diversificado. Posso dar alguns exemplos aqui, né, indústrias que a gente lidera com os nossos próprios eventos, feiras. Por exemplo, o mercado de brinquedos, né, a gente tem uma feira importante que começa o nosso calendário por ela. É a maior feira do mundo do seu setor. A gente também é líder no mercado orgânico com a Biofá, uma feira hoje que representa a força desse setor, né, o seu crescimento, seu desenvolvimento no mundo. Uma feira linda de se visitar, toda colorida, porque mais de 70% da feira são empresas de fora da Alemanha. A gente também é líder no mercado PET, com a Interzoo, né, e também outras feiras, como ar-condicionado e refrigeração, com a Tilventa, a feira de esquadrias de PVC e alumínio, que é a Fensterbau Frontale, que foi semana passada, inclusive. Mais de 100 mil visitantes tiveram nos nossos pavilhões na Alemanha. E aí, voltando para a tua pergunta, né, outros marcos importantes, acho que a chegada no Brasil. Nós entramos aqui na região no ano de 2009, quando adquirimos a empresa chamada assim, Nielsen Business Media, a antiga VNU. Isso, né? A VNU do Iores, isso, né? Com o qual tive o prazer de trabalhar também. Na verdade, em 2006, o grupo VNU foi adquirido por um private equity e aí eles tomaram a decisão de mudar o nome do grupo, porque a AC Nielsen, uma marca muito conhecida, né, de pesquisa de mercado, ela era uma das empresas do grupo. Então, eles mudaram o nome. Eu não sabia. Era uma das empresas do grupo. Então, eles mudaram o nome de VNU Group para The Nielsen Company. E aí, todas as subsidiárias que tinham o nome VNU mudaram para Nielsen. Então, de VNU Business Media para Nielsen Business Media. E aí, como era esperado, né, um private equity, que eles iam vender em poucos anos, de 3 a 4 anos, isso aconteceu, e aí vem a chegada dos alemães da Nuremberg Messe no Brasil. Na época, a gente tinha um portfólio de 7 exposições, 7 feiras, feiras que existem até hoje, né? E hoje a gente pode falar depois um pouquinho como é que está a situação aqui no Brasil, mas eu acho que é um marco importante, né, a chegada ao país. Esse ano é um ano muito especial também para nós, não só para o grupo, né, para a Alemanha, que completa 50 anos, mas para o Brasil, a gente celebra 15 anos de história. É uma história de sucesso, um crescimento super saudável.
E aí, durante esses 15 anos, eu acho que tem uma série de outros marcos, como a chegada de novos eventos no nosso portfólio, o crescimento do market share aqui no país, que é bastante expressivo, a chegada de novas unidades de negócio. Hoje a gente tende a atuar muito mais como uma empresa de soluções do que simplesmente uma empresa de feiras. De novo, a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto no decorrer do podcast. Eu queria só trazer um ponto que eu acho que é muito importante, que eu gosto, principalmente quando eu e o JP a gente apresenta no Nuremberg, que eu acho que não é um marco, mas sim é uma forma de mostrar quanto sólida é a nossa empresa. A Nuremberg Messe é uma empresa pública-privada, então os nossos acionistas é o estado da Bavária e a cidade de Nuremberg. Então isso mostra tanto da questão de compliance como transparência, como a empresa é preocupada na responsabilidade de entregar algo de qualidade, principalmente pensar no nosso stakeholders, né, nos nossos clientes. Você citou quanto das nossas feiras são internacionais. Eu acho que um grande ponto aqui, que é um marco, é a preocupação de estar atendendo diferentes culturas. Algo que é interessante, hoje a Nuremberg atua em 119 países como representações, e nós, além disso, além das subsidiárias que você citou, a gente também tem operação hoje na Áustria e na Grécia. Então são 7 subsidiárias que faz com que nós tenhamos uma conexão muito interessante em 36 setores econômicos no mundo, e aqui no Brasil a gente já está em 28 setores. Então acho que essa evolução que o JP trouxe nos 50 e nos 15 anos passa muito por aí, mostrando a preocupação da Nuremberg em estar sempre aí entendendo a necessidade dos mercados. Você quer continuar? Eu ia só fazer um comentário que isso que o Diego trouxe é uma chancela, né? Com certeza. E uma chancela que para nós é muito importante, porque a gente brinca que o jeito alemão nos educa, nos ensina, mas o jeito brasileiro põe faísca e faz com que o motor ande. Eu tenho uma frase para definir vocês, que vocês têm que colocar lá na frente da Nuremberg, né, uma placa. Se fui pobre, não me lembro. Mas é engraçado, esse ponto que o Diego levantou é fundamental. Assim, a beleza é a mistura dessas duas culturas. Né? O alemão ele é de fato orientado a processo, a qualidade de entrega, e a gente tem atitude, coragem, tem um DNA de inovação. Uma bossa, né? O DNA de brasileiro. De né? brasileiro. Espiritualidade, isso. o espírito do brasileiro é diferente. É incrível. Uma coisa que a gente brinca, né? Que a gente fala que o que dá certo na Alemanha talvez não dê certo no Brasil, mas o que dá certo no Brasil dá certo em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Aqui a gente faz mágica, né? Assim, muito respeito à palavra. verdade. Eu sempre achei os alemães uma coisa imbatível, né? Eu fui várias vezes na grande feira da Alemanha, que a gente Hannover? Hannover Messe. Eu fui umas 5 vezes na Hannover, convidado pela Brena Baumle, que era ela e o pai que faziam a feira. E eu chegava na feira, era um negócio inacreditável. Eu chegava 2 dias antes que o trem passa praticamente dentro de Hannover. Aí eu descia do trem, você vai até do Düsseldorf, descia do trem, a feira, 2 dias antes, estava tudo pronto. Não tinha nada, não tinha nenhuma mosca voando, não, estava tudo pronto, o jeito alemão de fazer feira. Eles fazem com muito rigor, muito sérios e muito... É o olhar, né, Cacá? Acho que começa o olhar talvez mais sério do setor público, né, em relação ao nosso mercado, né, a indústria de eventos, que movimenta a região. Não é à toa que a cidade e o estado são os principais acionistas. Né? A ideia de ter uma feira, de ter um centro de exposições é justamente esse, de movimentar a região. Então, o olhar é verdadeiro para o nosso negócio, e aí você tem toda a infraestrutura no entorno que ajuda também a fazer grandes eventos na cidade, né? Como o metrô, como o trem, como você mesmo mencionou. Toda a grande cidade da Alemanha tem a sua própria Messe. Toda. Você tem Frankfurt, Düsseldorf, Colônia, Munique. Eu falei do Düsseldorf, era de Frankfurt para Hannover, o trem. Eu acho que tem um ponto, se vocês me permitem, que eu gosto, que o JP levantou, que eu acho que mostra muito dessa história do que o alemão tem participando de feiras, que o primeiro registro de feira na Alemanha tem mais de 500 anos. A palavra Messe, na verdade, ela vem de missa e não de feira.
mas ao longo do tempo a feira representa tanto um fomento econômico para as regiões e para as cidades que ela acabou sendo transformada em feira, por isso que o sobrenome Messe de Frankfurt, Nuremberg, Düsseldorf virou Messe. Por quê? Antigamente as pessoas iam à missa para poder celebrar e depois, quando saíam da missa, elas faziam escambo nas feiras. E aí as feiras elas foram se organizando à medida da demanda e oferta de cada setor. Então é muito interessante porque a questão cultural, o JP falou da questão pública para nós, é muito nítido, ainda mais quando a gente está lá, como isso representa um fator econômico para a cidade, para a região e como eles tomam conta disso. Como eu acho que feira ainda no Brasil, a gente está falando de 50 anos, é algo muito novo, a gente está aprendendo, porque quando se fala da economia e do turismo, nós, infelizmente, muitas vezes pensamos em turismo na questão só do prazer e da questão da diversão, e não como negócio. Se a gente pensar na cadeia, quanto a cadeia de turismo, quanto a feira de negócios gera para uma região, para um país, no caso do Brasil, né? Pensar São Paulo, Guarulhos, o maior emissor e receptor de turismo da América Latina, quantas pessoas vêm para cá para fazer negócios, geração de empregos, a rede hoteleira. Inclusive, essa frase que você acabou de falar, da MES, tem uma pessoa que era do nosso setor, o João Batista, que era da Francal, ele tinha uma frase que ele falava que nós fazemos feiras como os fenícios faziam há 5.000 anos atrás. Perfeito. As pessoas vinham com a sua mirra, com as suas peles, lá faziam os seus escambos e faziam isso antes dos alemães. Mas com certeza. É um negócio importante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, João Paulo Piccolo, meu amigo JP. Tem uma afirmação sua aqui, que você disse que o foco específico da Nuremberg Messe é gerar grandes negócios. Fala para a gente um pouco da estratégia criada para atingir esse resultado, com base no portfólio de 14 eventos previstos no calendário de 2024, abrangendo 28 setores da economia. Como é que é isso? Que estratégia é essa? Eu acho que o nosso mercado vem passando por evolução, Cacá. Isso tem que ser dito. Eu acho que o passado ele é muito bem-vindo, né? Ele começou a nossa história, mas eu acho que a tecnologia vem mudando um pouco também a forma de fazer eventos, né? Posso dar alguns exemplos, né? Antigamente, a gente colocava 2 atores dentro de uma estrutura física e a gente não sabia o que eles faziam, né? Hoje em dia, a gente está atuando de uma forma que é muito mais alinhado à inteligência de dados. O que eu quero dizer com isso? Eu sei quem visita a minha feira, eu sei quanto que esse profissional tem para investir, eu sei a necessidade, a demanda dele no detalhe, e do outro lado, eu sei o que o meu cliente vende, por quanto que ele vende, né? E aí eu tenho acesso à informação na sua totalidade, e eu consigo provocar mais encontros de negócio. Então, a gente está passando por uma evolução. Esse é um elemento que a gente trouxe para dentro da Nuremberg há 8 anos atrás. Eu e o Diego, a gente encampou essa história e você vê o sucesso dos nossos eventos, né? Impressionante. A gente coloca as pessoas que estão interessadas a fazer negócio, seja ou comprar ou vender. Não tem muita mágica, mas acho que a grande diferença do passado para hoje, e que mostra de novo, né, o sucesso da Nuremberg aqui no Brasil, é exatamente esse elemento. A gente hoje provoca muitos negócios nos 3 ou nos 4 dias de exposição que a gente organiza. Ô Diego, e aí você possui um perfil bastante analítico, né? Se a gente for comparar nessa história. Você pode compartilhar com a gente a sua visão micro e macro desse expressivo ecossistema de eventos, fazendo uma analogia com as práticas do ESG? Com certeza. Eu só queria trazer um ponto importante que eu acho que tem a ver, até que chega na resposta da sua pergunta, que eu acho que um grande diferencial que o JP sempre liderou, e isso é o mérito dele, que desde o primeiro momento que ele sentou na cadeira, foi olhar para as pessoas. Acho que assim, um segredo nosso também, Cacá, que passa pela estratégia, é o respeito. Valorização. Acho que a gente se completa e, mais do que isso, as nossas pessoas se completam. A gente percebeu que a questão de olhar para fora é importante, mas ele fez um trabalho essencial que foi olhar para dentro e como estruturar isso, como fazer o nosso design de organograma para a gente poder se desenvolver. Eu acho que os últimos 8 anos, toda essa estratégia também que passa pelo dados, de entender o nosso cliente, ele fez um trabalho primeiro que era entender a nossa casa, como é que a gente criava estrutura robusta para a gente poder ir para o mercado.
E tem, acho que, muito a ver com a sua pergunta, porque acho que cada vez mais, olhando as nossas indústrias, olhando como o mercado vem se desenvolvendo com as evoluções, a gente está vivendo um momento que hoje nós temos diferentes concorrentes. Então, você tem uma mídia digital, você tem um LinkedIn, você tem universidades, você tem entidades, mas no final do dia, você tem que entender qual que é o elemento que conecta. Nós somos um ecossistema aberto que a gente utiliza os nossos eventos, a nossa história como feira, para realmente criar negócios. E a gente cria negócios em diferentes tamanhos. A gente foi aí, nesses últimos anos, arriscando, pegando formatos diferentes. A gente teve a oportunidade, a gente em 2022 organizou a Copa do Mundo de Mountain Bike aqui no Brasil, junto com um parceiro que era algo totalmente fora do nosso core. E aí a gente viu uma oportunidade, vamos montar uma feira junto, vamos criar experiência. E quando a gente fala de ESG, Kaká, eu tenho duas formas de olhar. Primeiro, uma crítica. As pessoas têm que entender que ESG não é simplesmente um hype. É, de fato, algo que a gente tem que colocar em prática. Porque começa pela cultura que você tem que desenvolver dentro dos seus ambientes, das pessoas se preocupar, passando pela governança, pelo environment, pela parte social. Quando a gente fala de negócio, a gente não pode só pensar na questão financeira, mas como é que você trata essa cadeia de forma sustentável. E ao longo desses anos, nós viemos também aprendendo em como usar dessa ação e dessa parte teórica na prática. Então, acho que hoje os mercados, eles têm olhado muito isso, porque também eles estão sendo cobrados. Então, vamos pensar, por exemplo, de um setor que a gente atende, que é um setor, por exemplo, no mercado de tintas. Esse é um mercado importante globalmente e é um mercado hoje que tem sido cobrado pela sua cadeia verde. Tanto da parte da descarbonização, mas também da forma da governança. Como é que você trabalha com a transparência com isso? E esse é um dos setores. Se a gente olhar globalmente, a gente tem 52 setores econômicos, 172 subsetores, ao qual você tem que, de fato, criar cadeias que estejam olhando o todo. Então, acho que tem uma coisa que eu aprendi com o JP, que é o seguinte, que ele falou desde o primeiro momento, eu tive muita sorte, tive professores como ele, PO, que sempre me deram a mão e, ao mesmo tempo, também me cobraram no sentido de como olhar o nosso negócio. Mas tem algo que ele sempre falou que é verdade. Quem faz feira, com todo respeito, faz qualquer negócio, porque a gente está no antro das comunidades e das relações entre setores. Então é muito interessante, porque a gente está numa roda de papo, o cara fala de pet, aí o outro fala de alimento orgânico, a gente fala, isso aqui eu sei um pouco, isso aqui eu também sei. Você acaba falando de tudo, né? Agora você imagine Você então, poxa, você é a Barça nesse sentido, Kaká, com todo respeito. Tem cara que me encontra e fala, espera um pouquinho, como é que você consegue entender sobre porca do parafuso, não sei do que? Eu falei, eu não entendo. Quem entende é o cara, é o bambu. Incrível, né? Mas é uma troca, né? Esse é o barato do nosso negócio, né? A você dinâmica. Dança em qualquer setor. É muito louco. Agora, isso que o Diego está falando, né? Eu super concordo, essa questão do ESG, né? De não ser uma moda, mas que acho que no começo as pessoas confundiam muito uma questão até de voluntariado e de boas práticas nas empresas, né? Sem métrica nenhuma, sem metodologia, né? E hoje a gente vem com essas questões de provas sociais e de você poder mensurar tudo que está sendo feito, que senão você não está fazendo nada, né? Fica dentro daquele achismo, mas tem que passar por uma profissionalização muito grande, porque a gente não está falando nem só de meio ambiente, né? A gente está falando de compliance. Eu acho que tem, assim, é importante, antes de mais nada, reconhecer que a gente produz muito lixo. Né? Perdão, volta um passo. Né? ESG, ele é lindo na teoria. Na prática, não é fácil. Né? Você implementar na prática não é um trabalho fácil de ser viabilizado. Mas eu acho que do momento que você reconhece a força do teu setor, e nem sempre isso é positivo, né? Porque pensando em lixo, que é um pilar importante, né? Reciclagem, e designar o lixo da forma correta. Você reconhecer que a gente produz muito lixo. Né? Por exemplo, numa Expo Revestir, que a gente fez um trabalho lindíssimo semana passada, a gente chegou no passado a investir mais de R$300 mil só de caçamba. Eu coloco esse dado só para você entender
a Tem muito dimensão resíduo, né? é muita E é coisa. resíduo, assim, a cada 3 dias, né? Então, Montes mas e montes. com força de vontade, né, com planejamento, você consegue fazer um trabalho lindíssimo. Racionalizar. Nossa, o você uso consegue dos segmentar o materiais. lixo, levar esse lixo para os lugares certos, para comunidades carentes. Aí entra um outro pilar importante de ESG, que é o social. Você consegue trazer as comunidades no entorno de um pavilhão Cooperativas, né, para de trabalhar, reciclagem. Então, toda a gente trabalhou a semana passada nos nossos eventos que conseguiram levar comida para dentro de casa, sabe? A gente reconhecendo essa força, né? E a gente tomando a atitude, tomando a frente, a gente consegue fazer muita coisa legal, né? E não é para ficar bonito na fita, é para realmente ajudar a sociedade como um todo. Dá para fazer muita coisa bacana. É isso aí. Thaís, é com você. Bom, a gente vai falar de um assunto agora que a gente sente que ainda tem resquícios, que são os da pandemia, né? A gente sabe que de todos os setores que foram abalados por conta de lockdown, isolamento social, o setor de vocês foi um dos mais afetados, né? Feiras, negócios. E eu queria saber se vocês já se recuperaram para chegar de volta no patamar pré-pandemia, se vocês já superaram ou se ainda existe esse resquício de alguma dificuldade. Excelente pergunta, Thaís. Vamos lá. A gente já está em níveis superiores à pré-pandemia, no que se diz respeito a resultado operacional. Mas a gente não pode esquecer que a gente ficou 2 anos sem faturar R$1, né? Na verdade, a gente até teve um faturamento, porque a gente foi bastante criativo, né, criando novas soluções, novas frentes de negócio, mas nada comparado ao que a gente tinha no passado. Então, voltando, em resultado, a gente está melhor, superior. Mas, de novo, nós tivemos um desprendimento de caixa para sustentar uma operação, né, durante 2 anos. Isso tem que ser relembrado. Então, até a gente conseguir recuperar esse caixa, vai levar algum tempo ainda. Serão mais bons anos ainda de operação andando perfeitamente. E aí eu trago já a provocação para o Percy, né, que é um assunto... A gente vai falar dele. Então eu estou acelerado aqui, que esse assunto já me leva direto para o Percy. Totalmente ligado. Tá bom. Eu acho que tem um ponto, sim, que é importante, né? Foi uma época muito difícil para todos, mas para nós também foi uma época de muito aprendizado. Sim. Acho que nós nos reinventamos, como o JP colocou, a gente se uniu pensando como empresa num todo, e eu acho que o que a gente aprendeu hoje é muito também exercido no dia a dia, tanto em olhar custo, como olhar necessidade, em pensar em como oferecer de fato uma experiência para o nosso cliente que olhe o todo, porque o Covid fez a gente se adaptar em pontos que nós antes não pensávamos. Então, em 2021, quando a gente entregou as primeiras feiras, né, a gente foi a primeira empresa multinacional a fazer feira aqui em São Paulo, foram 4 feiras simultâneas. Foi uma experiência muito interessante. Dá para escrever um livro, mas acho que fez um efeito de cauda longa para nós muito importante em continuar também com práticas que poderíamos deixar de ter, mas faz parte hoje do dia a dia, do cuidado, da forma de fato de gerar aquela experiência contínua e usando todos os tipos de canais e também ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Uma consciência, né, Diego, junto com uma questão de resiliência, eu acho, até do mercado, né? Esse ter que se reinventar, ele é de uma forma quando ele é planejado, né? Agora, quando ele te pega como nós fomos pegos aí, né? Foi uma questão foi o maior MBA das nossas vidas. E eu posso garantir, como testemunha, que os eventos que eu participei, que vocês estavam, foram impecáveis. Apesar de serem atribulados, 4 de uma vez só, é um negócio de maluco e tal, mas foram impecáveis. Eu queria perguntar um negócio aqui para o JP e para o Diego também. Como é que vocês preveem alguns fatos ou riscos que possam trazer crescimento ou desacelerar o segmento no Brasil e no mundo? Nós estamos basicamente falando sobre o plano estratégico, desafios e oportunidades num mercado atual de algumas incertezas, tais como política, econômica, guerras, etc. A gente tem que relembrar que o nosso mercado, se tem alguma crise, reflete diretamente no nosso negócio. O que a gente tem acompanhado, né, apesar de muito ser dito, né, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, como a guerra da Ucrânia e tudo mais, a gente não sentiu ainda. Né? Por exemplo, eu tive uma call ontem com o CEO global do grupo
A gente acabou de fazer uma feira de sucesso na Alemanha, né? E lá é um tambor próximo, né? Exatamente, questões de energia, enfim, de combustão, que é um problema muito forte, que está na agenda do europeu, né, no dia a dia, mas a gente não foi ainda impactado. As feiras continuam crescendo, eu acho que muito se deve à pandemia, eu acho que teve uma demanda reprimida e a gente está colhendo esses frutos ainda. Acho que o ser humano ele deu mais valor, né, aos encontros presenciais. E aí a gente está ainda colhendo esses frutos, né? Todas as feiras, sem exceção, elas estão maiores, elas estão mais visitadas, e não só aqui no Brasil, mas a gente percebe também uma curva muito importante na matriz, por exemplo. Eu não posso falar de outras empresas, mas a gente tem reportes semanais, a gente acompanha o crescimento das feiras, todas estão crescendo. Eu acho que análise preditiva é complicada, Cacá, porque cada dia é um dia, ainda mais no nosso país, olhando politicamente e economicamente. Mas, até assim, o passado é incerto. Com certeza, mas assim, pensando como empresa e nas nossas ações, o JP sempre teve esse olhar e sempre nos apoiou em investir em tecnologia e principalmente em dados. Então, assim, nós, como Nuremberg Messi Brasil, até virou referência para a própria matriz e outras subsidiárias em como tratar os dados e estar perto do mercado. Então, assim, a gente investe muito em ter reportes, entender os setores que nós estamos, ouvir muito nossos clientes, estar perto dos nossos expositores, dos nossos visitantes, das nossas associações e principalmente também entender o mercado global. Acho que a matriz também investe muito nisso. A gente tem uma troca muito grande entre as subsidiárias, olhando esse fator econômico e também fatores políticos que hoje interferem diretamente, independente se está acontecendo na China, na Índia, na Ucrânia, mas também aqui no Brasil. Então, acho que assim, o cuidado principal, e eu acho que isso os nossos líderes também sempre fizeram, estar ouvindo o nosso cliente. Então, estar perto dele e poder, junto com ele, entender as necessidades e também trazer informações para eles que muitas vezes a gente consegue ter através das nossas ferramentas e entendendo como esse quebra-cabeça está se desenvolvendo a cada dia. Você sabe que eu tenho uma visão, talvez mais simplista também, sobre quando a gente tem uma crise, o nosso negócio ganha ainda mais força. Eu sempre falo isso, provoco isso dentro da companhia. Imagina um cenário que um determinado mercado não está passando por um momento positivo, né? Mas a gente tem uma feira consagrada, uma feira reconhecida naquele determinado setor. O cara está lá dentro do escritório, computador aberto, né? O cara está lá desesperado, não sabe como pagar o boleto do dia, ou a folha de pagamento no final do mês. E o cara, não é possível, o que está acontecendo com a indústria? Eu não consigo vender, não consigo faturar. O cara olha para o calendário dele, o que ele vai fazer? Ele vai ver lá um evento que é reconhecido como ponto de encontro do setor. Cara, eu vou. Eu preciso ver se é só comigo que está acontecendo isso. Ou se é com o mercado de uma forma geral. Então, o cara sai do escritório, o cara vai para o pavilhão e outros também fazem isso. E aí tem a troca, tem a geração de novos negócios numa situação como essa. Você sabe que eu não estou tanto tempo no mercado como você, mas já são mais de 20 anos. Quase, esse ano eu celebro 24 anos. E sempre, quando eu passei por uma crise econômica no país, as feiras mostraram sua força. Elas tiveram uma força sobrenatural, né? Todo mundo terminava a feira, o que aconteceu durante esses 3, 4 dias de evento? A gente tem que reconhecer a força do nosso negócio. Claro. Sempre. A gente não pode deixar de lado que quando você junta quem quer comprar com quem quer vender, dá negócio. Inclusive em momentos difíceis de economia. E relacionamento, né, Piccolo? Tudo aí, a feira traz muito relacionamento, total. Né? Agora, a gente está falando aqui um pouco de pandemia e a gente sabe o quanto o processo tecnológico foi acelerado na pandemia por conta da gente manter as nossas relações, sejam profissionais ou pessoais. E a Nuremberg Messi, ela é reconhecida por inovação. Né? Então, agora a gente tem escutado muito falar e observado os impactos positivos da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial tem impactado diretamente o segmento de vocês? Eu vou deixar para esse moço aqui, porque esse cara é craque. Assim, se tem um pilar que representa todo o sucesso da Nuremberg, é o Diego. O Diego fez um trabalho brilhante, está conduzindo essa área de tecnologia dentro da empresa. E eu acho que os resultados estão aí, são públicos, né? Todo mundo está percebendo um pouquinho do nosso trabalho.
E o gênio do Diego pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Imagino, obrigado, JP. Eu acho que, assim, inteligência artificial ainda é um tema, vou dizer, novo para a massa. Eu acho que, ao longo dos anos, a inteligência artificial ela vem sendo difundida em alguns nichos. E agora ela chegou numa forma que as pessoas estão tendo acesso. E assustadas, né? E assustadas, com certeza. Porque o que eu brinco é que, assim, a inteligência artificial ela é meio. As pessoas têm que entender como usufruir desse meio ao seu benefício. Para a feira, ela também pode ser utilizada em diferentes âmbitos, desde uma questão de você colocar na experiência do seu visitante em sua jornada, bem como na análise de dados, como nos processos. Ela te ajuda a criar de uma forma mais acelerada entregas. Ela não faz mágica. Você também tem que entender como utilizá-la e você tem que dedicar tempo a estudar. Semana passada, a gente teve a oportunidade, através de uma das nossas unidades de negócio, que é a Hyria, que é a nossa unidade voltada para conteúdo, que os nossos sócios, que são os cofundadores, ao longo dos anos, vêm trabalhando em temas muito importantes. Eles têm hoje nós temos, né, uma parceria com a Harvard Business Review, né, Harvard Business School. Nós fizemos semana passada um evento voltado para a inteligência artificial, como que ela tem impactado os negócios e a indústria. Foi muito interessante porque teve vários cases em diferentes áreas e no fim do dia é muito claro que, como outras tecnologias, como outras ondas que já existiram, como a onda da internet, agora a gente fala em Web3, descentralização e a questão da ferramenta da inteligência artificial, assusta. Por que que assusta? Porque se fala muito da questão de que a inteligência artificial vai fazer com que gere desemprego. A inteligência artificial ela vai impactar alguns pontos que você pode não ter o controle, não pode ter a governança. Mas, no final do dia, isso tudo também tem alguns lobbies por trás. Então, assim, como é que você, na verdade, olha a inteligência artificial como benefício? E como é que você cuida para que aqueles malefícios que ela gera também, você tenha uma gestão de crise sobre ela? Para o nosso negócio ainda é muito novo. Como o mundo digital é muito novo para o mercado de feiras. Eu e o JP, a gente já teve muitas conversas muito importantes até para a gente entender o nosso negócio. E eu acho que é algo que eu aprendi muito e hoje eu vejo que foi importante também ter humildade de dar um passo para trás e entender que a tecnologia ela não substitui o homem. E o JP sempre deixou claro, Diego, pensa, o face-to-face é insubstituível. Então, acho que isso é um elemento que o que nós geramos, esse sentimento de estar na frente um do outro, é algo que nunca vai ser substituído. Então, a inteligência artificial não tem como substituir isso. Então, ela, de novo, ela tem que ser usada da forma correta. Ainda tem muito que ser trabalhado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma das plataformas que é o ChatGPT, como a Gemini também da Google. Eu tenho estudado há mais de um ano esse tema, tenho feito vários cursos, tenho lido e mais do que isso, eu tenho me aproximado em pessoas que realmente entendem de como utilizar. E para todo mundo ainda tem um desafio de como é que você vai fazer com que isso seja fácil, o acesso não em você ter ele, mas de utilizar. Porque nós temos pessoas que não gostam de tecnologia. E como é que você pode ajudar ela a utilizar isso ao seu benefício? Que é uma realidade. Que é uma realidade. Porque assim, e uma coisa que a gente sempre tem um cuidado, né? O JP sempre levanta essa bandeira e eu sempre olho de uma forma, como é que eu crio uma simbiose? Porque a gente está falando com diferentes gerações. Nosso mercado, a gente tem a geração das pessoas mais experientes com mais idade, as pessoas que estão aí no meio, as pessoas mais novas, e a gente tem o que são os early adapters. A gente estava conversando, os nossos filhos nasceram numa geração que o celular já era parte daquilo, não é que foi introduzido como na nossa geração. Eles já nascem com um HD diferente dentro do cérebro da forma. Eu não consigo ler uma revista no iPad. Eu não consigo. Já as minhas filhas, elas conseguem. Kindle, é muito louco isso. Se a gente parar para pensar, é muito louco. Não tem mais o jornal papel. Eu preciso ter o papel. Também, eu gosto do papel, dos livros livros físicos. Eu não consigo ler um jornal atrás do computador. Já as minhas filhas não sabem nem o que é o papel. É muito louco isso. Essa é a geração que está chegando. E acho que a tecnologia, a gente tem que olhar para ela justamente pensando no futuro de médio e longo prazo. Né? Pensando nessa turma nova que está chegando para visitar os nossos eventos. Definitivamente, eu acho que o Diego largou a bicicleta e mergulhou na tecnologia.
Bicicleta ajuda a acelerar o Oxigenar, pensamento, fazer oxigenar, sinapses, exato. né? Ó, eu tenho um assunto aqui que a gente tem pensado em todos os nossos podcasts, que é o famigerado PERSE. Aí a gente vai voltar agora naquele assunto que você falou. O nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando fez aquela suspensão, Medida provisória. Ele, de repente, voltou atrás da ideia de suspender o PERSE numa reunião que ele teve com o Lira, não é? Porém, tem muita gente ainda que tem essa dívida do momento do PERSE. Eles estavam tentando filtrar essa história do PERSE. Eu queria que vocês me dessem uma visão de vocês nessa história do PERSE. Primeiro, eu sou muito crítico, tá, Cacá? Às vezes, eu falo mais do que eu poderia, mas sou conhecido dessa forma. Eu acho um absurdo o que aconteceu. Acho que foi uma decisão do Parlamento, do Congresso, uma decisão consciente, tendo em visto o que foi enfrentado nos últimos anos, mas foi uma decisão tomada. Eu lembro que eu estava na Alemanha, numa reunião de conselho, eu, o Diego e o nosso colega James, que é o CFO da empresa, e a gente foi questionado. E o PERSE? Foi dia 13 ou 14 de dezembro. Não, está garantido, né? A gente vai preparado para a reunião, a gente conversa com os advogados, com o consultor tributário, então a gente estava super preparado e respondemos de uma forma muito rápida. Fiquem tranquilos, porque a empresa ela faz o planejamento dos próximos 5 anos. E era por mais Toda 5, grande né? empresa tem um planejamento financeiro, tributário. E isso é documentado numa reunião de conselho de administração, o qual a gente participa. Tudo bem. No dia 29 de dezembro, vem a medida provisória do Haddad. Que empresa vai olhar para esse país com seriedade, sendo que as coisas mudam do dia para a noite? A insegurança jurídica, né? É um absurdo. A gente está hoje num processo, diante de todo sucesso, um crescimento inorgânico, né? Então, a gente até hoje, nesses 8 anos, a gente cresceu de forma orgânica, que é o desenvolvimento de novos setores sem aquisição. Agora, a gente está com uma agenda de aquisição, que é o que a gente chama de crescimento inorgânico, né? Então, eu estou lá batendo na porta do meu chefe, pedindo recursos para fazer investimentos. E com essa insegurança jurídica, você concorda que o país acaba perdendo grandes oportunidades de negócio também? Com certeza. Então, assim, não é um olhar egoísta somente para Nuremberg. Como cidadão, como brasileiro, tem muita empresa que está deixando de fazer investimentos porque, como você mesmo disse, Thaís, tem uma insegurança jurídica violenta. O teu exemplo reflete para todas as pessoas, para todos os setores. Isso aqui é um exemplo. É um exemplo. Disso aqui para tudo. É um absurdo o que está acontecendo, mas eu ainda acredito, sou um otimista, né? Eu ainda acredito que os servidores públicos, né, os políticos sejam sensibilizados e tomem a decisão certa, porque, de fato, a gente foi muito penalizado, né, com o Covid. Nós, de novo, né, ficamos 2 anos sem quase faturar, né, e a gente teve um cuidado, a Nuremberg teve um cuidado muito grande de manter os profissionais, o máximo de profissionais possíveis nesses 2 anos de operação. Então, a gente manteve um custo alto, né, durante 2 anos, então foi pesado, né? Então, o PERSE ele vem numa excelente hora, ele nos ajuda, de fato, a ter um crescimento mais sustentável e recuperar o que foi perdido. Mas perder isso agora é ruim para todo mundo, né? É ruim para o mercado de uma forma geral. Sim, para a economia, então, né? Para a economia como um todo. Teve uma falha, né, Piccolo, se você me permite, assim, de tudo que a gente acompanha, que foi a abrangência do PERSE, né? Porque você vê que empresas que foram abertas depois da pandemia já puderam ter o benefício, né? E outros quinais também, e né? Outros que não tinha nada a ver com empresa evento. que vende mala, né? E aí trouxe, claro, que um rombo para o governo muito maior do que o esperado, né? Então é uma falha do filtro mesmo. Da ali, governança. Né? Exatamente. Não do programa em si, né? Mas a forma como ele foi feito. Mas e agora tirar de todo mundo é muito complicado. Eu gosto sempre de falar também da parte boa, né? Uma coisa legal da pandemia, né? E acho que foi a união do nosso setor, né, Cacá? Você que foi muito legal. Você que está à frente disso há muitos anos, né? Foi bonito de ver a gente se unindo, né? E lutando pelos nossos direitos. Acho que foi um aprendizado duro, né? Porque também a gente mostrou ali uma das nossas deficiências, né? Que não a proximidade do setor público, né? Mas a gente se uniu, né, e agora a gente tem uma agenda muito próxima ao setor público, lutando pelos nossos direitos. Né? Então, eu estou confiante que esse grupo é um grupo sério, de grandes empresas, grandes executivos, grandes empresários,
Eu acho que a gente, junto com outras entidades de classe, a gente tem demonstrado uma conexão maior ao setor público e, se Deus quiser, num curto espaço de tempo, aí eu acredito que a gente tenha boas notícias. Falando de união, eu queria lembrar que você agora é o atual vice-presidente da UBRAF. É isso aí. Não é isso? Uma honra para mim. Eu sempre participei ali do conselho, né, de administração. E aí o Paulo Ventura me convidou, juntamente com o PO, né, com o Paulo Otávio. Dois craques, sou fã de carteirinha, né? O PO já foi meu chefe, né? Então eu tenho um amor pelo PO. É um grande cara, um grande profissional que luta pelo nosso setor. E tive a honra de ser convidado para ser primeiro vice-presidente. Então é isso, tem uma agenda importante, né? Acho que a UBRAF vem passando por uma revolução nos últimos anos, né? Com muito respeito e carinho ao passado, né? Na figura do Abdala, do Juan Pablo. Acho que são grandes caras, grandes líderes do nosso setor que merecem todo o respeito e gratidão, mas tem uma agenda nova que está sendo construída pelo Paulo Ventura e principalmente pelo Paulo Otávio. O PO é um cara que traz uma bagagem do setor de eventos que é incrível. O PO tinha que estar aqui nesse podcast também, se me permite. Eu vou uma sugestão Paulo com muito carinho. Já esteve conosco. Eu vi, foi incrível a conversa. Mas o PO, ele traz tanta coisa legal, né? Ele vem de várias frentes, ele vem do entretenimento, depois à frente da Reed como vice-presidente. Então o PO está somando muito ao BRAF. Eu sou fã que agora é a União Brasileira de Feiras e Negócios. Isso, exatamente. Com uma agenda importante, muito bem desenhada e definida. A gente discutiu isso há 2, 3 semanas atrás, que é essa relação mais próxima ao setor público, né, que ficou identificado e muito claro para todos que não dá para tocar o dia a dia sem ter essa conexão mais próxima. É isso aí. Vocês têm a frente parlamentar também, né? A gente está lutando para isso, né? A gente tem, mas precisa se aproximar ainda um pouco mais. Então, vou perguntar agora. Você já quase respondeu essa pergunta, mas eu queria fazer essa afirmação, porque eu acho que isso aqui ainda tem uma peninha lá. Segundo a afirmação do Bundesbank, Banco Central Alemão, em entrevista dada à CNN, o país tem enfrentado dificuldades. O país, estou falando da Alemanha, desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, que elevou os custos de energia e sua vasta economia, com forte presença do setor industrial, está agora em seu 4º trimestre consecutivo no crescimento zero ou negativo, o que pesa sobre toda a zona do euro. Essa fase que a Alemanha atravessa pode acarretar em algum impacto para Nuremberg aqui? Olha, Cacá, como eu disse, acho que eu já quase respondi essa pergunta. De fato, a situação é diferente. Eu não diria que é uma situação ruim, porque é um país sólido, né? É um líder na região europeia. Isso tem que ser relembrado. É um país que representa e tem uma força impressionante na Europa. Mas é uma situação diferente. Eles não estão tão acostumados com esse zero crescimento, né? Eles não estão acostumados, por exemplo, com inflação. A gente até, nas nossas conversas semanais, a gente brinca sobre isso, né? A gente está acostumado com inflação 10% mais, né? Os caras não sabiam que era isso até outro dia. Juros negativos até, né? É muito louco eles comentando que vai num posto de gasolina, ver o litro da gasolina com 10% de inflação. A gente já está mais acostumado a essa agenda, mas enfim, é uma situação diferente. Eu não diria que é uma situação difícil e que esteja já impactando os nossos negócios. Como eu disse no início, né? Todas as feiras que acontecem na cidade de Nuremberg, nos nossos centros de exposições, estão bombando. Tanto em crescimento de exposição, como em crescimento de visitação. É incrível de ver. Então, ainda não refletiu. Não chegou. E eu acho que isso se deve ao que a gente já conversou aqui, inclusive, né? A força do nosso negócio. Né? Em momentos difíceis, você aparecer, ser visto, é fundamental. Né? É a estratégia de cada companhia. Né? Então, quando você tem um orçamento que você está discutindo ações importantes de marketing, você vai escolher aquelas que de fato dão retorno. Então, esse crescimento, para mim, só mostra ainda mais a nossa força, que as empresas estão escolhendo de forma correta os seus investimentos a serem feitos. Né? É isso aí. E eu acho que, se tratar uma empresa pública-privada, como nós falamos, eles são muito organizados em planejar e estar preparado
para crises, não que vá acontecer, mas sempre eles têm esse olhar. Nós aprendemos muito com isso. E tem uma questão, né, Cacá, que eu vejo que as feiras que nós promovemos no mundo são muito estratégicas para a economia global. A gente tem, eu vou usar a palavra sorte, mas eu acho que é todo um conjunto de questões que fez a Nuremberg hoje estar aí nesse foco desses 36 setores, que, por exemplo, olhando para o nosso portfólio, a gente tem 28 setores. Se a gente for pegar os nossos 28 setores, eles representam hoje pelo menos 62% do PIB. Então, assim, um impacto muito alto. Eu estou falando isso de Brasil. Então, pegando os 36 do mundo, eu não tenho isso de cabeça, mas imagine o impacto. Então, nós vimos aí as últimas feiras que nós participamos para alguns temas até sensíveis, que tinha muito comprador, porque via que ali era o ambiente de você gerar a relação não só econômica, financeira, mas também política. Porque tem temas, por exemplo, a Nuremberg Messe em 2020, na Alemanha, ela começou com um tema que é o hidrogênio verde, que é uma plataforma. Em 2021, através da RIR, a gente começou a contribuir. Em 2022, a gente trouxe para o Brasil o Hydrogen Dialogue Latam, e agora a gente está expandindo e nós temos uma troca muito grande. A gente traz missões europeias, alemães para o Brasil, para estados que estão aí sendo uma porta e um grande, vamos dizer assim, ponto focal com a Alemanha. Então, por exemplo, você pega o Ceará, tem um investimento de mais de bilhões de dólares da Alemanha no Ceará, porque tem hoje uma parceria com o Porto da Alemanha, com o Porto do Ceará, para fazer no futuro a logística da transformação energética através do hidrogênio. Então, assim, eles também estão olhando, e eu acho que para nós é uma oportunidade. O Pico, a gente sempre gosta de olhar desta forma. O Brasil, ela tem muita oportunidade pensando na crise global, principalmente se a gente for entender que nós temos aí uma força na transformação energética, a gente tem a agricultura. Então, se a gente for olhar o alimento, a gente tem algo muito importante. Então, não só a Nuremberg, como os outros promotores, tem uma oportunidade também de olhar para frente e conseguir trabalhar nesse âmbito. É isso aí. E um impacto enorme na economia, né? E na vida das pessoas em vários aspectos. Bom, então agora, para a gente poder finalizar esse bate-papo tão gostoso com chave de ouro, eu queria perguntar para vocês sobre as ações dos 50 anos da Nuremberg Messe. Eu vi que tem um investimento aí, né, previsto cerca de 50 milhões de euros, ligados a atendimento ao cliente, à sustentabilidade e tecnologia. E tem uma questão também até 2028, que vocês já estão com a prática aí para entrega de carbono zero. O que mais que a gente tem nesse grande marco de 50 anos? Olha, primeiro, é a empresa mais jovem na Alemanha, né? São grandes empresas que estão ali na região, no país, grandes messes. A gente é o mais novo de todos, né? A que mais cresceu também. Isso é importante destacar. E os conselheiros estão muito felizes com o sucesso. E por conta disso, estão fazendo investimentos importantes. Eu acho que essa questão de energia é um deles, né? A gente colocou energia solar em todo o teto dos pavilhões, em todos os halls. Se não me engano, são 16 halls, né? Totalizando quase 180 mil metros quadrados brutos de pavilhão. Então, foi um investimento pesado. Muito desse número está em relação a isso. E a questão de, cada vez mais, atender melhor os mercados que a gente atua. E passa por aí a hospitalidade, né? Eu sempre falo, o Diego também, tenho aprendido muito com o Diego nesse sentido. O Diego vem da área de turismo, né, do setor de hotelaria, trabalhou muitos anos em grandes redes hoteleiras, né, e a gente trabalha com o receber bem tanto os nossos clientes, expositores, quanto os nossos clientes visitantes. E atendimento é algo que a gente não abre mão, hospitalidade é algo que a gente está investindo pesado, com ações específicas, e eu acho que a Alemanha tem demonstrado sua força nesse sentido também. E eu acho que tem um ponto que é essencial, né, que eu comecei até falando, destacando que foi um ponto que o JP sempre investiu, que são nas pessoas. Eu acho que a Alemanha também tem investido cada vez mais nos seus funcionários, não só a Alemanha, mas todas as subsidiárias. Quando a gente fala de tecnologia, acho que tem um ponto muito importante que, assim, a tecnologia ela tem diferentes áreas. Então, a gente tem a parte de infraestrutura, você tem a parte ligada à jornada dos nossos clientes, você tem a questão de dados, e algo que nós começamos em 2017 foi realmente entender como é que fazer essa junção, né?
da humanização junto com a tecnologia, e para nós também é muito interessante que a gente acabou virando referência para a própria Alemanha. Então, muitas coisas que eles estão investindo lá, a gente foi um laboratório para eles. Então, desde a criação que o nosso diretor de operação trouxe, que foi o e-commerce, passando pelo NLab, que é o nosso laboratório de dados, com o nosso parceiro Marco Marcelindo, passando por todo o investimento que nós fizemos na jornada dos nossos clientes, algo que a gente não abre mão todos os anos, a gente senta com a nossa equipe e a gente redesenha essas jornadas, mapeia, entende cada ponto, como também isso está voltando, né? A gente tem, claro, que pensar no ROI do cliente, mas e o nosso ROI, o nosso CAC? Qual que é o custo de aquisição para cada cliente? Quanto que a gente está tendo de retorno, de fato, de cada ferramenta, de cada ação que nós estamos trazendo? Então, a gente tem esse olhar também muito de perto, porque no fim do dia, isso é muito importante, como o JP sempre fala, nós somos executivos, não somos donos, então a gente tem que olhar pela sustentabilidade do todo da empresa. Né? Muito bom. Então, olha, eu queria muito, muito agradecer aos meus dois queridos amigos, Obrigado a vocês. meus jovens executivos. Né? Jovens, obrigado pelo jovem, São Cacá. dois jovens executivos que fazem um trabalho maravilhoso. Eu sou testemunha disso. Obrigado. E agradeço muito vocês terem vindo aqui. Foi muito rico essa experiência, foi muito rica, né, da gente poder ter essas informações importantes. Cacá, eu que te agradeço, você sabe que eu sou teu fã, você está há muitos anos no mercado, acho que o mercado deve muito a você, né? Gratidão, então, registrado aqui publicamente, obrigado mesmo por todo o teu esforço, carinho, você nunca deixou de visitar uma feira nossa. Nunca. Nunca. Isso tem que ser relembrado, a gente tem realmente, a gente fala, tem carinho por você, pela pessoa Cacá, então não poderia deixar de te agradecer, e para mim é uma honra, sempre quando você puder me convidar, estou aqui, cara, e conta com o nosso apoio sempre. Obrigado. Você é um exemplo para a gente, Cacá, você é um grande batalhador, acho que você Guerreiro, acredita, Cacá. guerreiro, você tem aí uma plataforma que tem também acompanhado muitas mudanças, que é a mídia, e você nunca desistiu, então a gente também tem que aprender muito com isso, e mais do que isso, você trouxe um elemento para as feiras de negócio, né, que é saber botar ela nessa multicanalidade, a forma de levar o nosso negócio. Então a gente agradece você abrir esse espaço para nós também. Muito obrigado, isso aí. Cacá. Thaís. Obrigada também, Piccolo, Diego, foi um prazer entrevistar vocês e pela generosidade de compartilhar tantas informações bacanas com a gente e com o nosso público que ficou com a gente até agora. O nosso muito obrigado, fique com a gente nos próximos podcasts, que é sempre um aprendizado muito rico. Até o próximo. Prontinho. Obrigado. Gostaram? Obrigado. Obrigada, Muito, gente. poxa. Deixa eu fazer um favor para vocês. Eu estou pegando depoimentos. Vamos fazer um depoimento para o canal, para o C3 TV, que é o Climate Change Channel, o canal que eu estou, que eu pego depoimentos de personalidades. Vocês são duas personalidades. É curtinho. Eu vou perguntar para vocês qual a importância dos dois. Pergunto para um e depois pergunto para o outro. Qual a importância de um canal que fala sobre mudanças climáticas aqui no Brasil, 24 horas por dia. Mudanças climáticas? É